Olha, se a IA de programação que está sendo usada por aí é só uma assistente, então tem um potencial imenso sendo deixado de lado. E se, em vez de só pedir uma ajudinha, fosse possível comandar uma linha de produção inteira? Nessa análise, a gente vai ver como transformar a IA numa verdadeira fábrica de produtividade. Vamos descobrir juntos como montar essa operação? Então, vamos começar com uma pergunta para a gente pensar. A IA está só executando tarefas soltas, sabe, como uma assistente faria? Ou ela já opera dentro de um sistema integrado e inteligente? A verdade é que a maioria das pessoas para nesse primeiro estágio, mas a gente vai muito além. É essa mudança de mentalidade que, no fim das contas, destrava tudo. O objetivo aqui é bem claro: transformar a interação com a IA, sair de um simples ajudante para uma linha de produção completa, otimizada. Então, vamos montar essa fábrica, peça por peça. Bom, toda grande operação precisa de um centro de comando, né? Um lugar sólido. A primeira fase da nossa fábrica é justamente construir essa base inteligente, para garantir que a IA tenha memória, ferramentas e, claro, diretrizes absolutamente claras. E a pedra fundamental disso tudo é o que a gente chama de cérebro global. É basicamente usar um arquivo de configuração central, que aqui no caso é o cloud.md, para criar uma memória de longo prazo perfeita para o projeto. Uma regra, por exemplo, um estilo de escrita, uma preferência de formatação é definida uma vez só e o Cloud vai se lembrar dela para sempre. Acabou aquela história de ficar repetindo as mesmas instruções toda hora. Certo! Agora, vamos equipar a nossa fábrica com as ferramentas certas. Pensa nos plugins como se fossem módulos especializados para nossa linha de montagem, sabe? São pacotes de instruções que dão superpoderes para IA. A instalação pode ser bem direta, via terminal. Mas, se algo falhar, tem um truque: editar o arquivo de configurações manualmente. Isso garante que as ferramentas certas estejam sempre ativadas. Integrar ferramentas externas, como por exemplo servidores MCP para inspecionar o front-end, isso pode ser um verdadeiro pesadelo. Os comandos são longos, super complexos e qualquer errinho de digitação pode botar tudo a perder. Mas e se a própria IA pudesse fazer esse trabalho pesado? E é isso que ilustra brilhantemente o próximo hack. Em vez de ficar brigando com a sintaxe, a solução é delegar. É simples. Peça para a IA gerar a documentação necessária no formato JSON, que é uma linguagem estruturada que as máquinas entendem super bem. Depois é só copiar e colar. Um problema que era complexo vira uma solução de 2 passos. Simples e sinceramente genial. Ok, com a fundação pronta, chegou a hora de otimizar a linha de montagem. Esses próximos hacks são todos sobre como as tarefas são executadas, tornando o processo mais rápido, mais inteligente e, claro, à prova de erros. O segredo aqui é mudar o jeito de delegar as coisas. Em vez de dar um cargo vago para IA, tipo designer de UI, a gente divide a tarefa num enxame de agentes especializados. Um deles foca só nas cores, o outro na experiência do usuário, um terceiro em novos recursos. Eles trabalham em paralelo, sabe? E o resultado, nossa, é drasticamente superior e muito mais coeso. Tá, mas e se um caminho errado for escolhido no meio do projeto? Aí que entra o comando /rewind, que é um verdadeiro salva-vidas. Ele funciona como se fosse um commit no nível do projeto, permitindo voltar para um ponto de verificação anterior. Isso significa que dá para experimentar umas abordagens mais ousadas sem aquele medo de quebrar tudo. Um erro crítico pode ser desfeito em segundos. Agora, para projetos realmente grandes, a estratégia é usar o modo de planejamento. Funciona assim. Primeiro, se inicia com /plan para definir as fases. Segundo, o progresso é rastreado num arquivo separado. E terceiro, e talvez o mais importante de tudo, limpar o contexto do chat entre as fases. Isso mantém a IA focada na tarefa atual e evita que ela se confunda com todo o histórico da conversa. Nossa fábrica já está funcionando, mas agora a gente precisa garantir que ela seja robusta e segura. Estes hacks finais são sobre controle de qualidade, eficiência em larga escala e, principalmente, prevenção de desastres. Olha, esse aqui é essencial. Adicionando uma regra bem simples lá no nosso cérebro global, o cloud.md, a gente consegue forçar a IA a perguntar: tem certeza? Antes de executar um comando perigoso, tipo destrua o aplicativo. É uma rede de segurança crítica, especialmente quando não se está naquele modo de planejamento mais estruturado. A memória de trabalho da IA, o que chamam de janela de contexto, ela é finita, e quando fica cheia, a qualidade das respostas cai. O comando compact resolve isso.
Como dá para ver bem no gráfico, ele resume o histórico da conversa e reduz drasticamente o uso do contexto. Isso libera um baita espaço na memória de trabalho e garante que a IA continue operando com desempenho máximo. E para lidar com bases de código gigantescas, o método de força bruta, aquele de carregar tudo no contexto, simplesmente não funciona. A solução inteligente é pedir para a IA criar um cérebro do projeto. O que é isso? É um arquivo de inventário que mapeia e explica cada parte do código. Desse jeito, dá para fazer referência a funções específicas sem sobrecarregar a memória da IA. É eficiência pura. Bom, a gente viu vários hacks individuais, mas o verdadeiro poder, ele vem quando tudo isso é combinado. Cada peça que montamos não apenas soma, ela multiplica a nossa capacidade. A fábrica está quase completa. Então, só para recapitular, a nossa fábrica foi construída com 3 componentes principais. Um cérebro central, para ter consistência, uma linha de montagem inteligente, para uma execução otimizada, e um controle de qualidade robusto para segurança e para escalabilidade. A estrutura está montada, as ferramentas estão todas no lugar e a linha de produção está pronta. A única pergunta que fica é: qual vai ser a primeira grande criação a sair desta nova e poderosa fábrica de IA? Agora é hora de começar a construir.